Salve, salve galera, tudo bem? E aí, preparados para prestar a Unesp? Haha, vamos lá! A gente está com aquela dúvida, o que estudar para a Unesp? Olha só, grandes mestres, a Unesp é um vestibular bastante interdisciplinar. É isso mesmo, normalmente ela traz questões muito objetivas e bem rápidas, mas, mesmo sendo objetiva, ela costuma relacionar com diversos assuntos. E em cima dessas relações que eu vou apontar alguns assuntos que acabam conversando com vários outros. Vamos lá? Olha só, uma dica que eu dou para você na hora da preparação da Unesp é pensar, por exemplo, em absolutismo. Entretanto, eu não quero, na hora da sua preparação, que você feche aquela discussão sobre o absolutismo que basicamente consolida o poder monárquico sobre todas as esferas da sociedade. Não, eu quero que a gente aprenda a fazer relações. Vamos lá? Por exemplo, o absolutismo, o antigo regime. Uma das figuras principais do absolutismo foi o rei Luís XIV. E este rei Luís XIV tinha todo o luxo do seu lado, mandava em tudo, em todos, tudo era ele que decidia. É muito importante pensar que conforme o tempo foi passando, vai estourar em 1789 uma revolução francesa. Uma revolução que vai trazer as discussões do iluminismo. Uma revolução que vai, por exemplo, contra-argumentar aquilo que os reis colocavam do direito divino. E por que eu fiz questão de trazer a Revolução Francesa? Quando a gente fala em Revolução Francesa, nós também estamos falando de uma revolução burguesa. Ou seja, a Revolução Burguesa que vai criar condições para uma revolução industrial. Mas a Revolução Industrial acontece na Inglaterra, não na França, professor Baglini. Sim, acontece na Inglaterra, mas os ideais iluministas também tocaram um pouco a Inglaterra e durante as revoluções inglesas a burguesia também ascendeu. Essa ascensão da burguesia, querendo ou não, procura uma certa estabilidade. Entre idas e vindas entre jacobinos e girondinos, bom, nós vamos ter o período napoleônico. Napoleão, um grande louco, queria ter o mundo, queria dominar tudo. E dentro dessa política de dominação, ele começou a perseguir principalmente os reis absolutistas. E nessa lógica de perseguir, ele, claro, queria chegar à Inglaterra. Afinal, a Inglaterra, pensando lá nas relações de expansão marítima comercial, tinha basicamente os tentáculos do mundo. E a Inglaterra já estava numa constante procura de mercados consumidor. Aí você começa a pensar, tá, ele queria a Inglaterra, e o que isso tem a ver? Tudo, porque ao querer a Inglaterra, a família real portuguesa, oh meu Deus, vai vir para onde? Vai vir para o Brasil. Quando a família real chega aqui no Brasil protegida pela Inglaterra, o que a família real vai fazer? Abrir o porto às nações amigas. Ou seja, olha o processo de industrialização na Inglaterra começando a entrar aqui no Brasil. Tá, mas o Brasil ele se consolidava dentro desse contexto por ser um país extremamente agrário exportador. Sim, continuava sendo, mas começava a ter relações muito próximas com a Inglaterra. Percebam? Olha só as relações se conectando. Com isso, a família real começa a reestruturar o Brasil. Então, até um banco que o Brasil não tinha passa a ter, o Banco do Brasil. Até uma imprensa para segurar as informações que não tinha, o Brasil passa a ter a imprensa régia. Uau! O Brasil então começa a se estruturar. Muito clássico do que viria anos mais tarde ser a urbanização. É claro que essa mesma Inglaterra também vai pressionar o Brasil para um processo de fim da escravidão. Mas veja só, não um processo de fim da escravidão pensando meramente no fim da escravidão propriamente dito. Não, o fim da escravidão para garantir mão de obra assalariada e, com isso, pessoas que compram, mercado consumidor, que já era uma das necessidades da Inglaterra, num processo que a gente chama de neocolonialismo. Meu Deus, já estamos em século XIX. Pois é, tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos, quanto a Europa Ocidental já estavam procurando outros territórios neocoloniais. E claro, eu preciso de pessoas que venham a consumir. É claro que com esses avanços de capital estrangeiro entrando nas colônias e aí também entrando no Brasil, a gente começa um processo de transição daquelas colônias meramente agrárias exportadoras, tal como era o Brasil, para economias urbano-industriais. E aí vai se investir principalmente num capital que se cria condições para escoar a produção do café. Sim, o Brasil já estava se tornando o principal produtor de café do mundo no século XX. E isso vai fazer uma grande ascensão econômica, principalmente do estado de São Paulo. E aí, gente, a gente já sabe a história dali para frente.
Isso, amores, que eu mostrei para vocês é mais ou menos como se preparar ou analisar as questões da Unesp, ligar vários contextos dentro do mesmo período. É óbvio, gente, que os assuntos que eu mostrei aqui são assuntos muito mais densos e nesse vídeo curtinho eu não vou conseguir mostrar tudo. Mas se tem uma coisa que eu quero que vocês levem desse vídeo, é essa dica: carregue as relações, tudo bem? Vocês perceberam que o trânsito entre história e geografia, eles acabam se conversando, principalmente num processo de industrialização ou num processo de urbanização daqueles países que outrora eram colônias? Pois é, essa é a Unesp. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar. Juntos, sempre seremos mais fortes. E boa prova!